10 marcas do Espírito Santo em um crente, por John Charles Ryle. Quais são então esses efeitos gerais que o Espírito sempre produz naqueles que realmente o têm? Quais são as marcas de sua presença na alma? Esta é a questão que agora resta ser considerada. Tentemos colocar essas marcas em ordem. Primeiro, todos os que têm o Espírito são vivificados por ele e vivificados espiritualmente. Ele é chamado nas Escrituras o Espírito da vida, Romanos 8:3. É o Espírito, diz nosso Senhor Jesus Cristo, quem vivifica, João capítulo 6, versículo 63. Todos nós somos, por natureza, mortos em ofensas e pecados. Não temos sentimento nem interesse pela verdadeira religião. Não temos fé, nem esperança, nem temor, nem amor. Nossos corações estão em estado de torpor ou indiferença. Eles são comparados nas Escrituras a uma pedra. Podemos estar vivos em relação a dinheiro, aprendizado, política ou prazer, mas estamos mortos em relação a Deus. Tudo isso muda quando o Espírito entra no coração. Ele nos levanta deste estado de morte e nos torna novas criaturas. Ele desperta a consciência e inclina a vontade para Deus. Ele faz com que as coisas velhas passem e todas as coisas se tornem novas. Ele nos dá um novo coração. Ele nos faz despir do velho homem e vestir o novo. Quão diferente era Lázaro trancado na tumba silenciosa de Lázaro saindo por ordem de nosso Senhor. Quão diferente era a filha de Jairo deitada fria em sua cama, em meio a amigos chorando, da filha de Jairo se levantando e falando com sua mãe como ela estava acostumada a fazer. O homem em que o Espírito habita é igualmente diferente do que era antes de o Espírito entrar nele. Apelo a todo leitor pensante. Pode-se dizer que aquele cujo coração está manifestamente cheio de tudo menos de Deus, duro, frio e insensível, tem o Espírito? Julgue por si mesmo. Segundo, todos os que têm o Espírito são ensinados por ele. Ele é chamado nas Escrituras o Espírito de sabedoria e revelação, Efésios 1:17. Foi a promessa do Senhor Jesus: Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos guiará em toda a verdade, João capítulo 14, versículo 26 e João capítulo 16, versículo 13. Somos todos por natureza ignorantes da verdade espiritual. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, elas são loucura para ele. 1 Coríntios 2,14. Nossos olhos estão cegos. Não conhecemos Deus, nem Cristo, nem nós mesmos, nem o mundo, nem o pecado, nem o céu, nem o inferno, como deveríamos. Vemos tudo sob cores falsas. O Espírito altera inteiramente este estado de coisas. Ele abre os olhos do nosso entendimento. Ele nos ilumina. Ele nos chama das trevas para a luz maravilhosa. Ele tira o véu. Ele brilha em nossos corações e nos faz ver as coisas como elas realmente são. Não é de admirar que todos os verdadeiros cristãos concordem tão notavelmente sobre os fundamentos da verdadeira religião. A razão é que todos aprenderam em uma escola, a escola do Espírito Santo. Não é de admirar que os verdadeiros cristãos possam se entender imediatamente e encontrar um terreno comum de comunhão. Eles aprenderam a mesma língua por alguém cujas lições nunca são esquecidas. Apelo novamente a todo leitor pensante. Aquele que é ignorante das principais doutrinas do Evangelho e cego para seu próprio estado, pode-se dizer que tem o Espírito? Julgue por si mesmo. Terceiro, todos os que têm o Espírito são conduzidos por ele às Escrituras. Este é um instrumento pelo qual ele trabalha especialmente na alma. A palavra é chamada de a espada do Espírito. Aqueles que nasceram de novo são chamados de nascidos pela palavra. Efésios 6:17, 1 Pedro 1:23. Toda a Escritura foi escrita sob sua inspiração. Ele nunca ensina nada que não esteja escrito nela. Ele faz com que o homem em quem ele habita se deleite na lei do Senhor. Salmo 1, verso 2.
Assim como a criança deseja o leite que a natureza lhe deu e recusa todos os outros alimentos, assim também a alma que tem o Espírito deseja o leite sincero da palavra. Assim como os israelitas se alimentaram do maná no deserto, os filhos de Deus também são ensinados pelo Espírito Santo a se alimentar do conteúdo da Bíblia. Apelo novamente a todo leitor pensante. Pode-se dizer que aquele que nunca lê a Bíblia ou apenas a lê formalmente tem o Espírito? Julgue por si mesmo. Quarto, todos os que têm o Espírito são convencidos por ele do pecado. Este é um ofício especial que o Senhor Jesus prometeu que deveria cumprir. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. João 16, verso 8. Somente ele pode abrir os olhos de um homem para a real extensão de sua culpa e corrupção diante de Deus. Ele sempre faz isso quando entra na alma. Ele nos coloca em nosso lugar certo. Ele nos mostra a vileza de nossos próprios corações e nos faz chorar como publicano. Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Ele derruba aquelas noções orgulhosas, hipócritas e auto-justificadas com as quais todos nascemos e nos faz sentir como deveríamos sentir. Sou um homem pecador e mereço estar no inferno. Os ministros podem nos alarmar por um pouco de tempo. A doença pode quebrar o gelo em nossos corações, mas o gelo logo voltará a congelar se não for descongelado pelo sopro do Espírito. Apelo novamente a todo leitor pensante. O homem que nunca sente o peso de seus pecados e não sabe o que é ser humilhado pelo pensamento deles pode ter o Espírito? Julgue por si mesmo. Quinto, todos os que têm o Espírito são conduzidos por ele a Cristo para a salvação. É uma parte especial de seu ofício testificar de Cristo, tomar as coisas de Cristo e mostrá-las a nós. João capítulo 15, versículo 26 e João 16, verso 15. Por natureza, todos pensamos em abrir nosso próprio caminho para o céu. Imaginamos, em nossa cegueira, que podemos fazer as pazes com Deus. Desta miserável cegueira, o Espírito nos livra. Ele nos mostra que em nós mesmos estamos perdidos e sem esperança, e que Cristo é a única porta pela qual podemos entrar no céu e ser salvos. Ele nos ensina que nada além do sangue de Jesus pode expiar o pecado, e que somente por meio de sua mediação Deus pode ser justo e o justificador dos ímpios. Ele nos revela a requintada aptidão e adequação para nossas almas da salvação de Cristo. Ele revela para nós a beleza da gloriosa doutrina da justificação pela fé simples. Ele derrama em nossos corações aquele poderoso amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim como a pomba voa para a conhecida fenda da rocha, assim também a alma daquele que tem o Espírito foge para Cristo e repousa sobre ele, conforme Romanos 5, verso 5. Apelo novamente a todo leitor pensante. Pode-se dizer que aquele que nada sabe sobre a fé em Cristo tem o Espírito? Julgue por si mesmo. Sexto, todos os que têm o Espírito são por ele santificados. Ele é o Espírito de santidade. Romanos 1, verso 4. Quando ele habita nas pessoas, ele as faz seguir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, paciência e temperança. Natureza divina para contar todos os preceitos de Deus a respeito de todas as coisas como certas e odiar todo caminho falso. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 e Salmo 119, verso 128. O pecado não é mais agradável para eles. É sua tristeza quando tentados por ele. É sua vergonha quando são dominados por ele. Seu desejo é se livrar dele completamente. Seus momentos mais felizes são quando eles são capazes de andar mais perto de Deus. Seus momentos mais tristes são quando eles estão mais distante dele. Apelo novamente a todo leitor pensante. Pode-se dizer que aqueles que nem mesmo fingem viver estritamente de acordo com a vontade de Deus têm o Espírito? Julgue por si mesmo. Sétimo, todos os que têm o Espírito têm uma mente espiritual.
Para usar as palavras do apóstolo Paulo, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Romanos 8:5. O tom geral, o teor e a inclinação de suas mentes são a favor das coisas espirituais. Eles não servem a Deus aos trancos e barrancos, mas, habitualmente, eles podem ser desviados por fortes tentações. Mas a tendência geral de suas vidas, maneiras, gostos, pensamentos e hábitos é espiritual. Você vê isso na maneira como eles passam seu tempo de lazer, na companhia que gostam de manter e em sua conduta em suas próprias casas. E tudo é resultado da natureza espiritual implantada neles pelo Espírito Santo. Assim como a lagarta, quando se torna borboleta, não pode mais se contentar em rastejar na terra, mas vai voar para cima e usar suas asas. Apelo novamente a todo leitor pensante. Pode-se dizer que aqueles cujas mentes estão totalmente voltadas para as coisas deste mundo têm o Espírito? Julgue por si mesmo. 8º, todos os que têm o Espírito sentem um conflito dentro de si entre a velha natureza e a nova. As palavras de Paulo são mais ou menos verdadeiras para todos os filhos de Deus. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, de modo que não podeis fazer o que quereis. Gálatas 5:17. Eles sentem um princípio santo dentro de seus seios, o que os faz deleitar-se na lei de Deus. Mas eles sentem outro princípio interior, lutando arduamente pelo domínio e lutando para arrastá-los para baixo e para trás. Alguns sentem esse conflito mais do que outros, mas todos os que têm o Espírito o conhecem, e é um sinal para o bem. É uma prova de que o homem forte armado não reina mais dentro, como ele fez uma vez com influência indiscutível. A presença do Espírito Santo pode ser conhecida pela guerra interior, bem como pela paz interior. Aquele que foi ensinado a descansar e esperar em Cristo sempre será alguém que luta e guerreia contra o pecado. Apelo novamente a todo leitor pensante. Pode-se dizer que aquele que nada conhece de conflito interior e é servo do pecado, do mundo e de sua vontade própria tem o Espírito? Julgue por si mesmo. 9. Todos os que têm o Espírito amam os que têm o Espírito. Sobre eles está escrito por João: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. Quanto mais eles veem o Espírito Santo em alguém, mais querido ele é para eles. Eles o consideram um membro da mesma família, um filho do mesmo pai, um súdito do mesmo rei e um companheiro de viagem consigo mesmo em um país estrangeiro em direção à mesma pátria. É a glória do Espírito trazer de volta algo daquele amor fraterno que o pecado tão miseravelmente expulsou do mundo. Ele faz as pessoas amarem umas às outras por motivos que, para o homem natural, são tolices, por causa de um Salvador comum, uma fé comum, um serviço comum na terra e a esperança de um lar comum. Ele faz amizades independente de sangue, casamento, interesses, negócios ou qualquer motivo mundano. Apelo novamente a todo leitor pensante. Pode aquele que não encontra prazer na companhia de pessoas de mente espiritual, ou mesmo zomba delas como santos, pode-se dizer que ele tem o Espírito? Julgue por si mesmo. 10. Finalmente, todos os que têm o Espírito são ensinados por ele a orar. Ele é chamado nas Escrituras o Espírito de graça e súplica. Zacarias 12:10. Disse que os eleitos de Deus clamam a ele noite e dia. Lucas 18, verso 7. Eles não podem evitar. Suas orações podem ser pobres, fracas e errantes, mas eles devem orar. Algo dentro deles diz que eles devem falar com Deus e colocar suas necessidades diante dele. Assim como a criança chora quando sente dor ou fome, porque é sua natureza, assim a nova natureza implantada pelo Espírito Santo obrigará o homem a orar. Ele tem o espírito de adoção e deve clamar: Abba, Pai. Gálatas 4, verso 6. Mais uma vez, apelo a todo leitor pensante.
pode-se dizer que o homem que nunca ora ou se contenta em dizer algumas palavras formais sem coração tem o Espírito? Pela última vez eu digo, julgue por si mesmo. Tais são as marcas e sinais pelos quais acredito que a presença do Espírito Santo em um homem pode ser discernida. Eu os coloquei exatamente como eles me parecem ser colocados diante de nós nas Escrituras. Empenhei-me em nada exagerar e em nada esconder. Eu acredito que não há verdadeiros cristãos em quem essas marcas não possam ser encontradas. Alguns deles, sem dúvida, se destacam com mais destaque em alguns e outros em outros. Minha própria experiência é distinta e decidida. Nunca vi uma pessoa verdadeiramente piedosa, mesmo das classes mais pobres e humildes, em quem, observando atentamente, essas marcas não pudessem ser descobertas. Acredito que marcas como essas são a única evidência segura de que estamos viajando no caminho que conduz à vida eterna. Eu exorto todo aquele que deseja confirmar sua vocação e eleição para ver se essas marcas são suas. Existem professores de religião de alto nível, eu sei, que desprezam a menção de marcas e as chamam de legais. Não me importo que sejam chamados de legais, desde que eu esteja convencido de que são bíblicos e, com a Bíblia diante de mim, dou minha opinião com confiança de que aquele que está sem essas marcas está sem o Espírito de Deus. Mostre-me um homem que tem essas marcas e eu o reconhecerei como um filho de Deus. Ele pode ser pobre e humilde neste mundo. Ele pode ser vil aos seus próprios olhos e muitas vezes duvidar de sua própria salvação. Mas ele tem aquilo dentro dele que só vem de cima e nunca será destruído, até mesmo a obra do Espírito Santo. Deus é dele, Cristo é dele. Seu nome já está escrito no livro da vida e em breve o céu será seu. Mostre-me um homem em quem essas marcas não sejam encontradas e não ouso reconhecê-lo como um verdadeiro cristão. Não me atrevo como homem honesto, não me atrevo a ser amante de sua alma, não me atrevo como leitor da Bíblia. Ele pode fazer uma grande profissão religiosa, ele pode ser instruído, elevado no mundo e moral em sua vida. Não é nada se ele não tem o Espírito Santo. Ele está sem Deus, sem Cristo, sem esperança sólida, e a menos que mude, por fim ficará sem o céu. E agora deixe-me terminar este artigo com algumas observações práticas que surgem naturalmente do assunto que ele contém. Você saberia, antes de tudo, qual é o seu próprio dever imediato? Ouça e eu lhe direi. Você deve se examinar com calma sobre o assunto que venho tentando colocar diante de você. Você deve se perguntar seriamente como a doutrina do Espírito Santo afeta sua alma. Desvie o olhar, eu imploro, por alguns minutos, para coisas mais elevadas do que as coisas da terra e coisas mais importantes do que as coisas do tempo. Tenha paciência comigo enquanto faço uma pergunta simples. Eu pergunto solene e afetuosamente, como alguém que deseja sua salvação. Você tem o Espírito? Lembre-se, não estou perguntando se você acha que tudo que tenho dito é verdadeiro, correto e bom. Eu pergunto se você mesmo, que está lendo estas linhas, tem dentro de você o Espírito Santo. Lembre-se, eu não pergunto se você acredita que o Espírito Santo é dado à Igreja de Cristo e que todos os que pertencem à Igreja estão ao alcance de suas operações. Eu pergunto se você mesmo tem o Espírito em seu coração. Lembre-se, eu não pergunto se às vezes você sente lutas de consciência e bons desejos flutuando dentro de você. Eu pergunto se você realmente experimentou a obra vivificadora e reanimadora do Espírito em seu coração. Lembre-se, não peço que me diga o dia ou o mês em que o Espírito começou sua obra em você. Basta-me que as árvores frutíferas deem frutos sem indagar a época precisa em que foram plantadas. Mas eu pergunto, você está produzindo algum fruto do Espírito? Lembre-se, eu não pergunto se você é uma pessoa perfeita e nunca sente nada de mal por dentro, mas eu pergunto, grave e seriamente, se você tem em seu coração e em sua vida as marcas do Espírito.
Espero que você não me diga que não sabe o que são as marcas do Espírito. Eu os descrevi claramente e agora os repito brevemente e os pressiono em sua atenção. Primeiro, o Espírito vivifica o coração dos homens. Segundo, o Espírito ensina a mente dos homens. Terceiro, o Espírito conduz a palavra. Quarto, o Espírito convence do pecado. Quinto, o Espírito atrai a Cristo. Sexto, o Espírito santifica. Sétimo, o Espírito torna as pessoas com mente espiritual. Oitavo, o Espírito produz conflito interno. Nono, o Espírito faz as pessoas amarem os irmãos. E décimo, o Espírito ensina a orar. Estas são as grandes marcas da presença do Espírito Santo. Faça a pergunta à sua consciência como um homem. O Espírito fez algo desse tipo por sua alma? Exorto-vos a não deixar passar muitos dias sem tentar responder à minha pergunta. Convoco você como um fiel vigia que bate à porta do seu coração para resolver o assunto. Vivemos em um mundo velho, desgastado e carregado de pecado. Quem pode dizer o que um dia pode trazer? Quem viverá para ver outro ano? Você tem o Espírito. Provérbios 27, verso 1. Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que hoje vai gerar. Amém? Deus abençoe a todos, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.